Olá, meu nome é Jéssica, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter. Estou aqui para realizar o estágio supervisionado em ensino médio. Eu escolhi dicas de estudo para adolescentes como tema e vou fazer com eles o hip hop e as expressões artísticas. Então, eu escolhi o segundo ano, né, do ensino médio para estar fazendo esse plano de aula. Eu vou apresentar para vocês um pouco do meu plano de aula. O meu plano de aula consiste, então, em falar sobre a história do hip hop, o início, como tudo começou no hip hop, os significados das expressões hip hop, quem que fundou, quem que foi eu irei explicar também para eles a base do hip hop são as vertentes, né? Então, o significado, o que significa o rap, o disc jockey, o grafite, o beatbox. Então, tudo isso a gente vai estar conversando, explicando, né? E explicar um pouco mais do hip hop, trazer uma música para eles estarem interpretando, fazendo uma apreciação, conhecer um pouco mais, né, dos cantores, músicos, conhecer um pouco mais sobre os grandes nomes brasileiros do hip hop, né, como Gabriel Pensador, MV Bill, os grupos, né, Racionais MCs, tem também as meninas que cantam Negrali, Carol Conká, trazer também um pouco do internacional, né? Os mais famosos, como Chris Brown, Eminem, 50 Cent. O hip hop surgiu em 1970, nos grandes subúrbios de Nova York, depois se estendeu mundialmente, iniciou como crítica ao sistema mesmo, então falava muito sobre a parte do sistema, do social ali, o que o povo mais sofrido, pobre, estava, né, necessitando. As expressões hip significa algo no momento e hop é dança. Então, o hip hop, ele é diferente dos outros ritmos musicais porque ele tem a sua própria cultura, né? Então, não é só uma música ali cantada, não, tem toda uma história, né? Nas letras, a realidade daquele povo que está demonstrando, porque é como se fosse o porta-voz deles. Então, a crítica, as reivindicações, muitas vezes vem nas letras, na arte. E quem iniciou o hip hop é o cantor África Bambaataa. Ele é cantor, compositor, ele foi o primeiro a usar o hip hop porque ele também fundamentou, ele deu bases técnicas. Então, assim, ele fundou o hip hop e começou a melhorar aquilo. Então, a história conta que o hip hop ele expandiu-se para vários, né, locais, só que o mais forte era mesmo nos bairros negros, né, os bairros mais pobres da região, né, que se chamavam, né, chamam-se subúrbios. Então ali ele se fundamentou, ele se fortaleceu como movimento. África Bambaataa, ele colocou 6 vertentes como os pilares do hip hop. Então são eles o rap, o disc jockey, que é o DJ, né? O beatbox, o breakdance, o MC, que é o mestre de cerimônias, e também o grafite. Então são os 6 pilares que dão base para o movimento do hip hop. Então, falando um pouco sobre os 6 pilares do hip hop, temos ali o rap, que é um discurso rítmico de poesias, né? Então, ali é o mais conhecido, né? Para quem não se aprofunda muito no hip hop, mas lembra de hip hop, lembra de rap. Então, letras de música contando várias situações. Há também críticas sociais, críticas do sistema de política, envolve o porta-voz mesmo, né, das comunidades. Então, a realidade vivida nas comunidades,
Vem depois o disc jockey, né? Conhecido então como os DJs. Então é a pessoa responsável ali para estar fazendo as remixagens de música ali, produzindo músicas na hora ou trazendo músicas gravadas, mas tem todo um preparo de estar fazendo, né, as mixagens das músicas, algo assim mais elaborado, né, com vários sons, né, diferentes. O break dance, né, que é a dança de rua, então desde do início do hip hop a gente se vê muito, né, a parte da dança, os movimentos, né, conforme tá ali os grupos fazendo aquela apreciação musical ali, tá tendo os dançarinos, né, os dançarinos são os b-boys ou as b-girls. O grafite. Consta na história que existe a escrita em paredes desde o Império Romano. Então, o grafite, ele também é uma inscrição caligrafada em superfície, né? Então, pode ser ali uma superfície que não foi designada para aquilo, né? A gente se vê muito em muros, às vezes em portões, vários, assim, espaços, né, que são muitas vezes cedidos para estar divulgando essa arte, né, que o grafite é diferente, totalmente diferente de uma pichação, uma coisa feia, né. O beatbox é uma percussão vocal do hip hop. Então ali você tá usando ali o nariz, a boca como sons, né? Fazendo sons de instrumento musical, pode também sendo usado as remixagens dos DJs. Então, ali você tá usando a tua voz, o nariz, a boca, e é feito esses beatbox, né? Também uma forma de música, de estar ali se interagindo com o movimento. Então, vem o MC, mestre de cerimônias, é ali o porta-voz dos eventos, né, para estar fazendo a interação do público ali, animando, às vezes dando algum recado, chamando atenção para alguma orientação. É o porta-voz ali também da comunidade, né, que ele também ele carrega esse papel de estar sendo o porta-voz de várias, né, vozes, né. Os 6 pilares mostra o quanto o hip hop não é só ligado à música, né? O hip hop é uma manifestação cultural e muito expressado na música, mas a história do movimento é expressado na arte. Então, temos aí o hip hop como uma cultura, uma manifestação social, artística, que usa a arte, né, que tem como base a arte, para estar fazendo aí a sua reivindicação, às vezes mostrar o que acontece nas favelas, né, aqui no Brasil fala mais favelas, as comunidades, e demonstrar a voz que muitas vezes estão escondidas, né? Então, seja ali por grafite, ou músicas, ou letras, a gente pode observar. E daí vem a parte de trabalhar com os alunos, quem não conhece o hip hop, que hoje em dia, para trabalhar com o ensino médio, a gente precisa estar sempre dentro das atualidades, trazer temas que eles gostam. Então, não adianta a gente vir com coisas maçantes e às vezes não tá falando a mesma língua deles, que eles não vão estar a fim de participar da aula. Então, trazendo, por exemplo, a música, que entra como base da arte, música, teatro, dança entra como base da arte. A gente está trabalhando com eles. Então, para quem não conhece o hip hop, para também quebrar a parte de preconceitos, porque a gente sabe que o hip hop tem muito preconceito, ainda mais por ser vinda da classe de pobres, as pessoas mais sofridas e as pessoas da comunidade, que já sofrem preconceito por, né, morar na comunidade, como se elas tivessem uma outra alternativa, como se fosse uma coisa que elas querem morar lá, elas querem sofrer, escutar, às vezes,
tiros todos os dias, entes queridos perdendo a vida por bala perdida, mas não é uma questão de opção, é uma questão de que elas não têm a estrutura. Então elas nasceram na favela, às vezes elas só têm aquela casa para estar morando, às vezes tá naquela situação, não é por falta de opção dela, é muitas vezes por falta de emprego, falta de assistência da parte dos governantes. As comunidades são, na maioria das vezes, não são bem vistas e não são olhadas com carinho. E nisso tá os alunos, tá os jovens, tá o futuro do nosso Brasil, né? Só que muitas vezes vem esse preconceito que eles estão lá porque eles querem, como se fosse a opção deles de querer escutar todos os dias barulhos de tiros e polícia e aquela coisa que a gente vê muitas vezes pelos jornais, pelas notícias, mas a gente não está vivendo. Colocar para o aluno, para o jovem do segundo ano, essas opções, né? Demonstrar para eles a realidade, né, do hip hop, toda a sua história, como se fundamentou, porque muitos não conhecem, às vezes conhece ali outros ritmos e também às vezes não conhece a história. Então, diante dessa pandemia aí, às vezes até é interessante eles estarem procurando, buscando, eu escuto tal ritmo musical, mas e a história desse ritmo musical? Você conhece como fundou, o que... Nesse período de pandemia, dá para se aprender muita coisa pela internet. Então, às vezes, estimular os alunos ali a buscar por mais conhecimento, utilizando a internet também, né? Então, ali na internet vai ter várias dicas, às vezes desde a criação de uma letra, de um ritmo musical, usando aplicativos também para estar fazendo um som, alguma coisa assim, e estimular, porque a gente vê que os alunos eles têm muito interesse em saber sobre o passado, essas décadas, né? Década de 70, 80, 90, muitos com a luta, né? A luta dos negros, a luta do povo sofrido. Eles buscam resgatar o passado, né? Então, ali a gente vê vários jovens resgatando, né, estilos, né, de roupas. Hoje em dia, a gente tem mais aceitação da parte até dos cabelos. Teve uma época que era só mais, tenho o cabelo crespo, não gosto, acho feio, vou estar fazendo alisamento, usando, sabe, química, e hoje em dia a gente vê muito mais pessoas respeitando, né, a sua originalidade, e isso a gente, assim, vê resgatando mesmo coisas que nas décadas antigamente era normal, né, era normal você ter um cabelo afro e tá com ele, né, usando o natural dele. E teve uma época que não, que isso estava sendo impedido. Então, muitas vezes é também pela mídia. Então, hoje a gente vê uma aceitação, um crescimento forte, tanto do movimento hip hop quanto do movimento negro e as suas lutas. Então, está interligado, é importante falar isso para eles também, porque foi, né, o povo negro, pobre, que deu fundamento para o hip hop, para o funk, por muitos ritmos musicais aí. Então é legal, é interessante estar colocando para eles estarem buscando esse interesse, né? E lógico, né? Tudo também para estar quebrando, né? Essa parte de preconceito. A gente está no momento do país que a gente precisa muito da conscientização dos jovens, né? Para estarem fazendo o diferente. Então, para não estarem aceitando a parte de que é normal, opiniões diferentes. Muitas vezes são opiniões, mas muitas vezes vêm carregadas, né, de preconceito. E às vezes
Muitas vezes o preconceito é por não aceitar o diferente e muitas vezes por não conhecer aquilo. Então, eu tô falando de uma coisa que eu não conheço, eu não gosto, eu não aceito. Mas espera lá, você soube saber um pouco mais, né? Seja por qualquer assunto, né? Às vezes a pessoa nunca pesquisou, às vezes a pessoa nem sabe o que tá falando. Às vezes porque vê alguma outra pessoa falando e dizendo que é contra, ela já se põe contra, mas ela nem buscou saber isso. E nisso, os jovens, os professores conseguem resgatar isso nos jovens de sempre estar buscando, né? Buscando a verdade, o significado de muitas coisas, a história, como forma de resgatar a cultura mesmo, resgatar o hip hop como um movimento, como uma luta mesmo, porque a gente precisa de lutas de pessoas engajadas para uma sociedade melhor. Então a gente precisa parar e pensar no que essa pandemia trouxe, mostrando pra gente, né, o quanto é difícil, né, mas que também pode ser, não é tão impossível, porque é o cuidado, né, é o cuidar do outro, e quebrar barreiras de preconceito, de discriminação. O que temos muito hoje no nosso país é desigualdade social, então o hip hop traz muito isso, e trabalhar com os alunos sobre isso é uma forma de eles se colocarem também no lugar do... eu vou estar colocando um pouquinho sobre a reportagem falando sobre o rapper Djonga, né? Um pouquinho sobre a história dele, como ele chegou no sucesso que ele tá hoje, o que fundamentou, né, para sua carreira. E vou colocar um pouquinho do vídeo para vocês estarem vendo. E esse vídeo, no caso, eu vou estar trabalhando no plano de aula com os alunos, fazendo uma interpretação ali da letra, né, da música do Djonga. Voltada para o antirracismo, o rapper mineiro Djonga é o único representante brasileiro num prêmio internacional de hip-hop. As boas-vindas são do Jorge, filho mais velho do Djonga. É daqui, das origens, que vem a inspiração. Minha família é uma família, né, família de preto, gosta de fazer festa demais, entendeu? E festa, uma das coisas que não pode faltar é música, né? Então eu cresci ouvindo muita música, de tudo quanto é estilo que você imaginar. De Elza Soares, Milton Nascimento, Cazuza aos Racionais. Essa mistura ajudou Djonga a traduzir em rimas as desigualdades sociais, a violência, e quando o assunto é racismo, Djonga não tem meias palavras, coloca o dedo na ferida. Em situações que você nunca imaginaria que seria possível você conseguir ser discriminado, e aí... Diante disso, você começa a entender o tamanho da estrutura, né? Como que a gente tem que lutar de fato e como que a luta é muito mais pesada e mais séria do que parece, né? Não é uma coisa só de boca pra fora. Ainda assim, o lance era bater no peito e falar, vão longe. A música do rapper saiu da zona leste de Belo Horizonte e ganhou o mundo. E é nesse estúdio, no quintal da casa da avó do Djonga, que ele costuma fazer as gravações. Em 5 anos de carreira, ele já lançou vários sucessos. Os últimos estão entre os mais ouvidos na internet. A família está sempre ao lado. Dona Maria, a avó de 84 anos, é referência para ele e acompanha o neto até nos shows. É agora que eu tô aproveitando minha vida. Nunca fui de sair pra festa, baile, farra, isso aí não. O tempo não dava. E agora? Então agora eu tô acompanhando, tirando atraso. Djonga largou o último período do curso de História na Universidade Federal de Ouro Preto para se dedicar à música. E eu chamei meu marido e falei assim, nós vamos entregar ele na mão de Deus, entendeu? Aí nós abençoamos e falou para eu seguir o caminho dele. E ele não decepcionou. O jovem negro de família simples é o primeiro brasileiro indicado a um dos principais prêmios de hip hop do mundo, que acontece nos Estados Unidos. O papel da arte de incomodar, de causar reflexão, para mim é mais do que fundamental, sacou? Mas mais do que fundamental. Fora isso, é levar diversão e amor pro coração de todo mundo. Me considera assim, pois só ando entre reis e rainhas. Abram alas pro rei, abram alas pro rei.
Então, essa foi um pouco da história do hip hop, né? As expressões artísticas e, como diz, né? É expressado na arte. Então, a arte, pra gente, no nosso mundo, é o que nos liga à cultura. Agradeço, né, a todos que viram esse vídeo. Ele tem um peso em nota, né, para mim, para minha formação acadêmica. Gostaria que vocês comentassem alguma coisa, né, alguma observação, o que acharam. E muito obrigada. Desejo que todos fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!